Bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Cuidando da Alma de hoje. Continuando a nossa série sobre hábitos, o poder dos hábitos. Você sabia, por exemplo, que os hábitos, eles são comportamentos automáticos e rotineiros que repetimos regularmente, sem que a gente perceba, como se fosse quase que inconscientemente, meio que como piloto automático? Mas como é que isso impacta nossas escolhas que a gente faz todos os dias? E mais, considerando que estudos sugerem que 40% das nossas ações diárias elas são executadas de forma inconsciente, qual é a importância que tem da gente estar ciente desses hábitos, para que a gente direcione eles, não o contrário, tomar consciência desse processo. Sabia que durante a execução de um hábito, muitas vezes nós estamos pouco cientes do comportamento e não temos uma intenção específica de executar? A gente não faz um esforço cognitivo consciente. Qual é o impacto disso na nossa vida cotidiana? Por exemplo, quanto a gente é sequestrado pelas redes sociais, que a gente olha o tempo inteiro,
um hábito que está tomando conta da humanidade e que automatizou dentro da nossa vida. E como é que a formação de bons hábitos está relacionada com o autocontrole e com o poder da influência e o sucesso na vida em várias áreas? O objetivo é que você entenda que para aquilo que você deseja enquanto capacidade de eficácia, sucesso e alcançar resultados, depende da consciência que você tem sobre os hábitos que você carrega. E aí, por isso que, para ajudar você nesse processo ainda mais, estou fazendo essa série com 4 episódios, denominada O Poder dos Hábitos, para revelar as estratégias mais eficazes para que você finalmente consiga dominar a arte de criar novos hábitos e transformar a sua vida. E semana passada nós vimos como nascem os hábitos e por que fazemos o que fazemos. Interessante o tema da semana passada. Se você não viu, depois vai lá e olha. Hoje, respire fundo, porque o nosso episódio 2 da série O Poder dos Hábitos é como criar hábitos eficazes, como criar novos hábitos eficazes. Então, como eu sempre gosto de fazer, eu quero saudar esse público maravilhoso que está aqui no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Bom dia, galera! De onde vocês falam? De que país? De que cidade? Rita Freitas, bom dia! Patos de Minas, a Gleide. Ana Valesca de Fortaleza. Humberto Fonseca. Muito bom, Humberto. Seja bem-vindo. Quem mais aqui? Eu estou vendo, ó. Feliz Ano Novo, Cristina. Obrigado, Cristina. Feliz Ano Novo para você também. Palmares, a Norma. Falo da Argentina, Lorena Araújo, aqui do TikTok. Estou vendo aqui o Júlio falando de Recife. O Júlio, amigo. Tem hora que dá um ponto, não sei o que, fica difícil de ver. O Gustavo. Fala, meu amigo Gustavo Lobo. Falando de Fortaleza junto com a Ana Valesca. Pedra falando, Pedra de Pernambuco, a Silvia. Sabará, em Minas. Estou vendo aqui a galera chegando, olha só. Pato de Minas, a Gleide. Estou vendo aqui. Mato Grosso do Sul, a Maristina. Juazeiro do Norte, a Maria Coelho. Estou vendo aqui. Lusiânia, Goiás, a Fátima Lúcia. De Joinville, a Gislaine Matos. Jaboticabas, Minas Gerais. Curitiba, o César está falando de Curitiba. Vicente Pires, do Distrito Federal, Solange. Roberto está falando de Floripa, Roberto Roma. A Márcia está falando de Dourados, de Mato Grosso do Sul. Já estive aí em Dourados. Muito bem, ó. Márcia também de Hortolândia. A Carla de Montes Claros. A Ira está falando de Atlanta, nos Estados Unidos. Da Bahia, aqui a Márcia. Taboão, Cabo Frio. Tamoios, Cabo Frio, estou vendo aqui. A Elaine está falando. Londrina, Paraná. O Francisco Alves. Também do interior de São Paulo, a Cláudia Andréia, aqui no TikTok. Estou vendo aqui. Francisca em Pelotas, Rio Grande do Sul. Itaitiba. Tietê, a Rosali. Angra dos Reis, a Maria Luz. Aqui a Solange, a Denise da Paraíba. Suzana, falando de Brasília. Estou vendo a galera chegando de várias cidades. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. É sempre uma alegria saber de onde vocês estão falando. Seja bem-vindo ao nosso podcast Cuidando da Alma. Eu sou Rossandro Klinge e este é um lugar onde juntos nós vamos explorar os caminhos do bem-estar emocional, do crescimento pessoal e da espiritualidade. Então, abra seu coração e se prepare para sentir todo o nosso acolhimento enquanto você nutre a sua alma com temas, especialmente essa série, feita especialmente para você. Se você curtiu esse tema de hoje, galera que está no YouTube, onde a gente deixa lá para você assistir depois, curte, comenta, compartilha, como também quem estiver aqui no TikTok, no Instagram, no Facebook, curte, comenta, compartilha, manda para a galera. E depois, se puder ir lá no canal do YouTube, ativar o sininho de notificação, seguir o canal, ajuda a gente para esse conteúdo chegar a mais pessoas. É muito importante curtir e comentar. Nós estamos aqui no apoio da Educa, Educação Socioemocional, do infantil ao ensino médio. Se você quiser levar para a sua escola, para o seu município, para o seu estado, o que tem de melhor em educação socioemocional, leva a Educa por Rossandro Klinge, que a gente vai estar lá junto com vocês, junto com a família, o Educa Play, o nosso aplicativo de jornada de parentalidade saudável para a família. É o que tem de melhor em educação socioemocional no Brasil hoje. No 011 932667774, você entra em contato com a nossa equipe da Educa, que vai estar falando com você amanhã mesmo, para fazer chegar até a sua escola um cuidado com a saúde mental. E se você quiser passar um ano comigo numa jornada do Aprendendo a Se Amar e parar de sabotar o Alma Leve,
e também o Alma Leve, que é o Perdoar e Perdoar-se, é só você entrar em contato com a gente. Tem link aqui na descrição nas redes sociais. Vamos lançar uma nova turma do Aprendendo a Se Amar. Como eu sempre gosto de ver, cadê os alunos? Cadê as alunas? Estou vendo aí Joyce Costa de Portugal. Alunos e alunas, por favor, apareçam aí para eu saudar vocês. Essa galera linda, são mais de 30 mil alunos em 32 países. Sempre uma alegria, tá? Vocês estão sempre também acompanhando o trabalho aqui do Cuidando da Alma. Cadê os alunos, as alunas? Estou vendo aí, Freguesia do UOL, Vanderlei falando. Freguesia do UOL em São Paulo. Muito bem. Sua aluna, Maria Luísa, coisa boa. Galera chegando, sempre estão por aqui também, aprendendo o tempo todo, em todas as atividades que a gente faz. Sempre uma alegria. Estou vendo a galera falando, Campo Grande, a Roselane. Quem mais é aluno e aluna, coloca um oi aí para a gente dar um bom dia para esses alunos e alunas maravilhosos do nosso Aprendendo a Se Amar e Parar de Se Sabotar. Vitória também, aluna de Recife. Bauru, muito bem. A aluna também, Ágata. Heloísa, galera chegando aí, ó. Jaqueline, muito bem. Que alegria vocês estarem aqui conosco. Vamos abrir uma nova turma do Alma Leve, dia 20. Deixa eu ver aqui a data, gente, para vocês se inscreverem na oficina gratuita. Dias 27 e 28, nós temos uma oficina gratuita, desenvolvimento pessoal, e depois abrimos a nova turma do Aprendendo a Se Amar, aliás, e Parar de Sabotar, para você já começar o ano, sabe, desenvolvendo sua capacidade de amar-se completamente e profundamente, que é muito importante para a gente viver essa experiência aqui. E aí, sempre que as pessoas me pedem, ó, Sandro, eu gostaria muito de te ver pessoalmente. A gente vai fazer mais um tour de palestra esse ano no Brasil. Faremos também nos Estados Unidos e na Europa um tour de palestra com o Alma Talks. E aí a gente já tem uma data marcadinha, fechadinha já, 20 de março, em Belo Horizonte. The One Events é o local onde vai acontecer, na Avenida Raja Gabaglia, eu acho que é isso, Raja Gabaglia, né? Loja 4, em Belo Horizonte. Você pode entrar em contato. O tema da palestra é As 4 Estações da Alma, que é o livro novo que eu lancei com o meu amigo Cortella, um dos livros mais recentes, né? E aí você entra em contato, dia 20 de março estarei em BH, nesse evento, no The One evento. Tem link de inscrição aqui, para você comprar o ingresso. Se você mora de perto de BH, vai lá dar um pulinho, vou ver vocês pessoalmente. Sempre que tem os alunos e as alunas, é uma alegria, a gente tira foto, mas a gente tira foto com todo mundo que vai para o evento, autografa os livros lá, leva livros que você tem e a gente se encontra lá. E quando for surgindo as outras datas aqui no Brasil e fora do Brasil, eu vou sempre anunciando aqui no Cuidando da Alma, para a gente estar sempre conectado. Mas vamos começar o nosso tema de hoje com uma frase de um dos pais da psicologia americana, que é o psicólogo americano William James. E sobre o hábito, ele disse uma coisa muito importante. Todo bem que vale a pena possuir deve ser pago com golpes de esforços diários. Toda coisa que realmente é valiosa, toda conquista que é realmente significativa, qualquer coisa que acrescente na nossa vida, como ele diz, todo bem que vale a pena possuir deve ser pago com golpes de esforço diário, nós precisamos entender que a construção e a consolidação passa pela manutenção disso. As pessoas, por exemplo, elas têm uma ideia de que um relacionamento feliz é aquele que você conquista uma pessoa idealizada e que uma vez que você conquistou e casou, está tudo resolvido. Um relacionamento feliz passa pela capacidade de manter regando essa planta. Um hábito também é assim. Quando queremos um hábito novo, que vale a pena, que acrescenta na nossa vida, nós precisamos entender que o esforço diário é essencial. Eu sei que a gente sempre procura soluções mágicas. Quem nunca abriu um link de a solução mágica para perder peso, a solução mágica para aprender inglês, a solução mágica... Isso chama até a atenção da gente. A gente instantaneamente, automaticamente, é muito humano isso. Naturalmente vai lá, clica, abre, porque a gente quer que alguém diga pra gente que a gente resolve as coisas em 20 dias, em 2 semanas, em 1 mês, e é mentira. Não adianta. A gente sabe que é mentira, mas a gente tem uma ansiedade de passar etapas. E uma das coisas que eu quero que você foque muito no episódio de hoje é que tem uma etapa que é pulada quando a gente vai adquirir um novo hábito, e que é importante a gente entender que é isso que faz com que os hábitos novos não consigam se estabelecer na nossa vida. Mas uma vez que a gente entende isso, a gente consegue saber como diferenciar
e consegue finalmente construir esse hábito, sabendo que qualquer coisa que de fato a gente queira fazer na vida precisa de esforço diário, como diz William James. Portanto, é muito importante a gente estar nesse processo. Se todos nós queremos abdicar ou deixar hábitos que são disfuncionais, que nos comprometem, que nos sabotam, por exemplo, para os alunos do Aprendendo a Amar e Parar de Sabotar, que a gente terá uma nova turma no final desse mês, a gente trabalha um dos pilares que é a autossabotagem. E a autossabotagem é exatamente a falta de consciência sobre hábitos que se automatizaram e que sabotam as minhas melhores intenções. Desejo de crescer, todo mundo tem. Desejo de vencer, todo mundo tem. Desejo de aprender alguma coisa nova, todo mundo tem. Desejo de alcançar sucesso, todo mundo tem. Desejo de ter estabilidade financeira, todo mundo tem. Por que que todo mundo tem esses desejos, mas poucas pessoas conseguem concretizar? Processos sutis de autossabotagem. Mas aqui hoje eu quero também já oferecer algumas coisas significativas para vocês. Geralmente, os hábitos, eles têm componentes que são as recompensas que a gente chama, né? Que são recompensas imediatas e recompensas tardias. Hábitos de recompensas imediatas são mais fáceis de pegar e condicionar. Por exemplo, quanto tempo você... A recompensa que você tem de olhar um vídeo na rede social, um stories, que é engraçado, alguém fazendo uma coisa que é divertida, seguir os perfis que você gosta, a recompensa é imediata. Você acessou o vídeo, está acontecendo aquele movimento, é uma dança, é uma música, é alguém fazendo um comentário, é um humorista, e você tem uma recompensa imediata. Então é muito fácil de você tornar aquela rotina imediatamente um hábito. Agora, quando se trata de uma recompensa que é demorada, quando a recompensa que eu vou adquirir desse novo hábito é demorado, é onde a gente desiste. E essas recompensas que são demoradas são as que fazem a diferença na vida. A recompensa de fazer atividade física, ela demora a surgir. Embora os resultados de melhora de saúde comecem em 15 dias, os estéticos que muitas pessoas querem demoram mais. Aprender um novo idioma, aprender a tocar um instrumento, adquirir o hábito de leitura, todas as coisas cujos resultados vão demorar a surgir, a gente abandona. E são exatamente essas coisas que geram as mudanças necessárias para a gente alcançar aquilo que a gente deseja. Portanto, é importante entender esse processo. Agora, para dominar a arte dos hábitos novos, existe um guia para a transformação. Por exemplo, você sabia que os nossos hábitos, eles mudam a nossa vida? E quase metade das coisas que nós fazemos são pura repetição? É por isso que os cientistas que estudam, por exemplo, o comportamento humano, eles vivem falando da importância de criar hábitos positivos. Dormir bem, se movimentar, comer de forma correta, ter rotina organizada, prestar atenção no presente, no aqui, no agora, são exemplos clássicos de coisas que, quando viram hábitos, melhoram nossa vida, nosso trabalho, nossos relacionamentos e até a nossa cabeça. Quando você sabe, por exemplo, hoje que vários estudos, e vocês podem pesquisar, se você entra lá no Medline, o maior banco de dados de pesquisa médica do mundo, mas uma pesquisa básica no Google, a relação entre atividade física e depressão, por exemplo, a atividade física tem um impacto igual a um antidepressivo, sem os efeitos colaterais do antidepressivo, muito pelo contrário. Os efeitos colaterais são positivos nos exercícios. Mas é claro que a gente prefere algo que a gente faça, não que não tenham pessoas que tenham necessidade de medicamento. Tem sim, certo? Mas tem pessoas que sairiam desses quadros com exercício. Mas é muito mais fácil uma pílula do que um comportamento novo. A pílula é muito fácil de você engolir. A vontade de que você tome uma pílula que faça exercício por você, uma pílula que tire sua barriga, é muito fácil. O esforço é que exige da gente a capacidade de entrar nessa empreitada. E essas coisas, elas podem ser muitas vezes não naturais para a gente. Como a gente faz para criar um novo hábito? Então, apesar de ter um monte de vídeos e dicas mágicas na internet, a verdade é que não tem atalho. O segredo é ir com calma, passo a passo, ter muita dedicação. E a primeira coisa para mudar a longo prazo é criar rotinas. E aí eu quero que você preste atenção a isso. Primeiro, você tem que criar rotina, não o hábito em si. A rotina antecede o hábito. Mas qual é a diferença, Rossandro, entre rotina e hábito?
Preste atenção, porque muita gente pula essa etapa da rotina, que é cansativa, chata, mas necessária, que o hábito não se estabelece. Muita gente acha que rotina e hábito são a mesma coisa, mas elas não são. E essa confusão leva muita gente a se frustrar. A gente se culpa quando a gente não consegue criar um novo hábito, mas às vezes o problema está na dica errada que a gente seguiu quando tentou criar um novo hábito. Hábito é algo que a gente faz sem nem pensar, como escovar os dentes, dirigir um carro para quando você já dirige há muito tempo, você faz sem pensar. Já a rotina é um conjunto de ações que você repete de propósito, como fazer exercícios, estudar uma nova língua. Você faz de propósito, intencionalmente. Então anote aí, que é muito importante. Para algo virar hábito, primeiro tem que virar rotina. E a palavra rotina em si já carrega um peso na nossa vida. Ai, a rotina chata. A gente coloca a palavra rotina categorizada ou coligada a situações de tédio, de repetição. Acontece que para que o hábito aconteça, ou seja, fique automático, primeiro tem que ser consciente, tem que ser rotineiro. Fazer rotineiramente para depois aquele virar um hábito. O problema é que a gente pula essa fase da rotina. E a gente quer que as coisas chatas, como, por exemplo, ir para a academia, estudar uma língua, aprender uma coisa, começar a ler, no começo é muito cansativo, tudo isso, a gente quer que essa parte chata pule e que vire hábito, para a gente não ter que precisar fazer esforço. Faz sentido. Né? A rotina exige esforço, tipo acordar cedo para correr ou meditar todo dia. Já os hábitos, eles são tão conectados à nossa vida que a gente não estranha eles, a gente simplesmente faz, porque a gente adquiriu como rotina. Inclusive, esses hábitos e essas rotinas, eles estão ligados a certos lugares, a certos contextos. Por exemplo, acordar e você escovar os dentes, tomar um café. Se você estiver viajando, muda, porque você sai do seu ambiente e a rotina e o ambiente não estão compatíveis. E você fica pensando assim, por que quando eu estou viajando, eu não consigo manter a mesma rotina de ir para a academia de quando eu estou, mesmo que eu fique num hotel que tem uma boa academia, mesmo que eu vá para um lugar que tem uma academia perto, por que eu não vou? Porque a rotina você criou a partir da experiência de acordar na sua casa e fazer isso. Quando você muda o ambiente, a rotina também é comprometida nesse sentido. Mas quando vira hábito, ainda depende de onde você está. Essa é a diferença, né? Existe uma classificação de hábitos para que você possa mudar. Que hábito você quer mudar, por exemplo? É um hábito motor? Você quer começar a caminhar, você quer se hidratar melhor, você quer começar a correr, você quer ir para a academia, você quer fazer alongamento, eu quero fazer pilates. São hábitos motores. Existem os hábitos que a gente chama de intelectuais cognitivos no processo psicológico. Eu quero ter, Rossandro, mais autoconsciência, eu quero ser uma pessoa, ter um pensamento mais lógico, eu quero ser uma pessoa que tem uma capacidade melhor de observação, eu quero ter um senso crítico mais apurado, eu quero, sabe? Essas capacidades psicológicas também são hábitos que você pode se propor adquirir. Ou também hábitos que a gente chama de caráter mesmo. Você quer mudar traços internos. Eu quero ter mais autoconfiança, eu quero ter mais amor próprio, eu quero saber dizer não às pessoas, eu quero saber estabelecer limites nos relacionamentos. Esses hábitos de caráter são hábitos que demandam todo esse investimento de consciência. Os 3 tipos são hábitos que a gente quer mudar e eles estão conectados entre eles. Quando você consegue adquirir um novo hábito, esse novo hábito te dá a capacidade de adquirir os que vêm depois, porque você vai criando como se fosse uma expertise, um know-how na construção de novos hábitos. Assim, por exemplo, quem aprende 2, 3 idiomas tem uma facilidade enorme de aprender outros idiomas, porque meio que entendeu como é que funciona a lógica de aquisição de nova língua. Agora, qual novo hábito você quer adquirir ou você quer abandonar? Então, vamos mãos à obra para decifrar esses hábitos que você quer adquirir ao abandonar. Agora que a gente já entendeu como é que os hábitos funcionam, é hora de a gente colocar essa capacidade de começar a mudar de fato os hábitos. Aqueles que não faz bem para mim, nem para você. Por isso, a gente tem que analisar que hábito você quer transformar na sua vida.
Então, você vai responder algumas perguntas a seguir, que foram desenvolvidas pelos especialistas Claiborne e Pedrity, que fizeram o livro The Habit Change Workbook, né? É como se fosse um The Habit Change Workbook, em tradução literal, seria mais ou menos assim: o livro da mudança de hábitos. Então, para ajudar você a desenvolver os mistérios desse processo do hábito, eu vou fazer algumas perguntas que estão nesses livros. Essas perguntas, que são interessantes você depois pegar e fazer como exercício em casa, eu coloquei na descrição desse vídeo que está no YouTube. Então, não se preocupe em anotar, porque está no YouTube. Você pode ir no vídeo depois e ver a descrição dessas questões. Mas só para você ficar antenado aí, porque depois é bom que você faça o exercício em casa, depois com mais calma, sozinho, sozinha, você faça isso. Qual hábito você quer mudar? Seja específico, tá? Quando esse hábito começou? Você se lembra a primeira vez que ele apareceu na sua vida? Ele mudou ao longo do tempo? Como é que ele mudou? De que forma ele muda ao longo do tempo? Quando você costuma cair nesse hábito? Quando é que você cai nessa rotina e faz esse hábito? O que circunstância acontece ao longo do dia que faz essa deixa do hábito acontecer para você? Onde você está quando esse hábito acontece? É uma coisa que acontece mais em casa, no trabalho, na balada? Onde é que esse hábito acontece e mais te incomoda? O que mais está acontecendo na sua vida quando o hábito surge? Tem uma relação com algo que acontece e o instalar do hábito? Esse hábito afeta outras pessoas ou áreas da sua vida? De que forma isso acontece? Também é uma pergunta que você tem que se fazer, né? O que esse hábito te proporciona? Quais as vantagens e desvantagens desse hábito você tem? O que você tem como ganho desses hábitos? E no fim das contas, o hábito te faz feliz? E quais recompensas que você obtém com ele? Lembrando que essas perguntas, elas estão todas abaixo do vídeo desse episódio no YouTube. Episódio 193, tá? Então, quando a gente responde a essas perguntas, com muita sinceridade, você vai ter uma espécie de raio-x completo do seu hábito, e você vai entender suas origens, seus gatilhos e as suas consequências. E com esse autoconhecimento, você será muito mais preparado para transformar e construir uma vida mais saudável e feliz. Portanto, é importante esse nível de consciência para que eu possa mudar aquilo que eu quero desejar como mudança de padrão de comportamento na minha vida. Agora, escolha com cuidado esse hábito que você quer adquirir ou que você quer abandonar. Nem toda rotina vai virar hábito. Tocar um instrumento, arrumar a casa, escrever um diário, essas coisas exigem concentração e esforço demais para virar um hábito. Elas sempre vão ser uma rotina. Aprender uma língua, certo? Escolha algo mais simples, tipo beber mais água. Vou até aproveitar aqui, ó, e fazer isso na frente de vocês. Eu ando com essas garrafinhas o tempo todo do meu lado para lembrar de se hidratar. Eu deixo mais ou menos umas 4 dessa aqui junto do computador enquanto eu trabalho para me hidratando. Tanto que quando eu estou fora daqui, estou viajando, já dificulta porque eu estou longe do ambiente que eu criei o hábito, né? Beber mais água, não ficar olhando o seu celular o tempo todo, é um hábito que você quer abandonar, né? Não olhar o celular durante a manhã. Então, primeiro tem que ter paciência, disciplina e foco, para depois ir para hábitos que são mais complexos, que exigem mais atenção sua. Então, sem pressa, não tem uma fórmula mágica de 21 dias para criar um novo hábito. Cada pessoa tem seu tempo. Por exemplo, comer chocolate no café da manhã pode virar um hábito rapidinho, mas se você está todo dia, né, aí demora mais. Coisas que dão prazer imediato, a gente pega rápido. Coisas que exigem mais esforço, demoram mais. Por que você quer isso? É uma pergunta que tem que se fazer. Se a pergunta por que você quer criar esse hábito, você tem que escrever um livro, ou você quer dinheiro, ou você quer fazer balé, ou você quer aprender um novo idioma, você tem que entender por que você quer fazer isso, o que você espera desse hábito. Entender esse porquê vai dar força para que você continue quando
tem aquele dia difícil que você quer abandonar. Entendeu? Eu estou fazendo isso porque eu tenho um objetivo X. É como se você estivesse lembrando da meta, do resultado final que aquele novo hábito vai te dar. É por isso que tem gente que coloca, por exemplo, a fotografia de uma casa para poder criar a vontade de poupar para adquirir aquele bem. Aí coloca a fotografia da casa na geladeira, no quarto, sempre assim, é minha meta, ter uma casa própria, um apartamento próprio, então eu vou colocar essa foto em todo lugar. Quando eu quiser, sei lá, ligar para o delivery e pedir um monte de comida cara, eu vou não, porque eu tenho que poupar para comprar esse bem que para mim é importante. Então, essa visualização constante do resultado final que esse novo hábito vai te dar, ajuda a você não esquecer porque você mesmo definiu que queria esse novo hábito. E é claro, você tem que se preparar para os obstáculos, né? Porque o que te impediu de criar esse novo hábito antes foi o quê? Foi falta de tempo? Foi medo? Foi vergonha? Foi preguiça? Foi procrastinação? Quando você entende esses bloqueios, você vai saber como lidar com eles, aprender a lidar com eles quando eles aparecerem, porque sim, eles vão aparecer. Todo movimento que gera crescimento tem uma força contrária em qualquer área da vida. Há uma tendência da gente evitar fazer, porque a gente quer ficar na zona de conforto. Então, ter consciência de qual é, né, o obstáculo, como é que ele surge, é muito importante para você. E também comece com pequenos passos. Se você quer ler mais notícias na sua área ou mais artigos na sua área, você pode criar alertas no Google sempre que perceber notícia, né? Se você quer dormir melhor, por exemplo, você tem que deixar o celular longe da cama, você tem que colocar um livro no lugar do celular, para que você, lendo um livro, sem o estímulo de tela e visual, aquilo lhe canse a mente e você consiga dormir mais rápido. Pequenas mudanças vão fazendo a diferença, que você vai colocando. Se eu não quero comer comidas gostosas, uma mudança significativa é não comprá-las. Porque tem hora que dá um ataque na gente. E a gente quer comer um pacote de biscoito recheado, de wafer, um bolo, um abanoffee, o que danado é. Se tiver em casa, a gente vai comer. Se a gente se coçar para comer e não tiver, a gente come uma fruta, entende? Eu fui 2 vezes no Google Docs em Nova York, que é a parte do Google que cuida do Docs, aquela área que a gente tem, levada por um amigo meu, Diego, que trabalha lá. E ele me mostrou que na cozinha, eu tenho até essa foto aqui, eles têm, em cada andar tem um restaurante temático, criado por um arquiteto famoso, tal, tem tipo Game of Thrones, Lego, sabe? Muito bonito. E o que eles perceberam é que, como as comidas estavam disponíveis, as pessoas estavam ficando mais obesas, estavam produzindo menos, estavam tendo problemas de saúde. Isso era uma única mudança que deu resultados impactantes. Todas as comidas gostosas e calóricas estavam em potes que você não viu o conteúdo. Então, por exemplo, chocolate, tinha chocolate, né? Você imaginar, de coisa gostosa, tinha lá, ainda tem, só que fica em pote que você não vê. Já as coisas que são menos calóricas eram vistas, banana, maçã, laranja. A parte do refrigerador, onde tinha água, era visível, onde tinha refrigerante, era embaçado. Só o estímulo de não, só a tirada do estímulo de não enxergar as coisas já gerava, já diminuía a vontade de comer a coisa gostosa, coisa doce, fácil, de prazer, entendeu? E você olhava a fruta, você comia, mesmo sabendo que ali tinha um chocolate fechadinho, era mais fácil controlar. Imagine se você não compra, é muito mais fácil. Pequenas mudanças vão fazendo a diferença. Juntar o útil ao agradável também é uma coisa legal. Quando você junta um hábito que você gosta com um comportamento novo que você não gosta, para que você possa associar. Você pode aproveitar, por exemplo, o tempo na academia que você não gosta, e eu já fiz muito isso, tá? Quando eu estava indo numa época em que eu ainda comia glúten, e como eu comia glúten eu não sabia, eu não tinha tipo uma intolerância do glúten óbvia, mas eu via com dores no corpo. E toda vez que eu ia para academia, eu fazia exercício sentindo muita dor. Então, teve uma época que eu estava com muita irritação da academia, até do personal. E eu ia ouvindo podcast. Como eu gosto muito de ouvir podcast, eu escutava podcast ao longo da academia, tipo, estou fazendo uma coisa que eu gosto e fazendo isso que eu não gosto. Né? Quando eu tirei o glúten, também parou as dores, ficou mais fácil. Tanto que hoje eu nem levo mais o podcast para escutar. Você
Você pode também não ficar checando suas redes sociais o tempo todo. Você pode combinar com você mesmo, assim, eu só vou checar minha rede social ou o meu WhatsApp no final do treino. Se tiver uma emergência muito grande, as pessoas vão terminar ligando para mim, né? Então, juntar uma atividade chata com uma legal tem uma capacidade daquele empurrãozinho que você precisa para que ele adquira um novo hábito. Vamos dar um exemplo. Compreender a formação de um hábito é o primeiro passo para que a gente possa reprogramar e alcançar os nossos objetivos. Então, para ilustrar esse processo de como que eu conecto uma coisa com a outra, vamos pegar aqui uma situação bem comum. Imagine que você tem o hábito de se encontrar com seus amigos para um café no final do dia e que você acha muito legal, porque isso proporciona momento de descontração, de alegria, de conversa e te tira da rotina do trabalho ou do estudo, certo? No entanto, esse hábito acaba consumindo um tempo precioso que você deveria dedicar a seus estudos, porque você quer passar no concurso, por exemplo. E aí, ou você quer aprender um novo idioma, ou você quer ir para academia, enfim. O seu desafio é definir essa rotina. E você vai incorporar ao estudo sem abrir mão da sua convivência social. Mas eu quero encontrar os meus amigos. Então, como uma espécie de alquimista, você vai transformar chumbo em ouro. Você vai buscar moldar os seus hábitos para atrair o máximo de proveito do seu tempo. Então, uma possibilidade seria, primeiro, integrar o estudo com o momento de lazer. Você poderia convidar os seus amigos ou propor aos seus amigos e amigas que vocês fariam primeiro uma sessão de estudos na biblioteca, por exemplo, em algum canto que vocês estão estudando, e depois daquele momento, né, vocês iriam todos para um café. Então, você está criando um espaço de aprendizado juntamente compartilhado com essas pessoas. Então, quando terminar essa sessão de estudo, ou de ir para academia, ou de estudo de língua, vocês iriam desfrutar desse café merecido, até como uma recompensa agradável, combinada, do que vocês tiveram como esforço. Outra alternativa, obviamente, se você não pode fazer com que todos os seus amigos adquiram sua rotina, é você organizar sua rotina dedicando um tempo muito específico para os estudos antes de se encontrar com seus amigos, né? Você pode até chegar antes da cafeteria para sentar lá, pedir um cafezinho e ficar lá com o seu fonezinho de ouvido e se concentrando. Então, você termina criando uma rotina em que você não compromete seu convívio social, que é importante, que dá prazer, mas não compromete seu objetivo. E se você vive cercado de pessoas que atrapalham a tua rotina e que te tiram de rotinas importantes, porque elas querem inconscientemente, às vezes, ou não, sabotar você para que você não mude de patamar e fique junto com elas no mesmo patamar, sem crescer emocionalmente, sem crescer intelectualmente, você tem que se perguntar se vale a pena continuar convivendo com essas pessoas. É uma decisão muito pessoal. Tem gente que atrapalha profundamente o nosso crescimento. Tem gente que sabota o nosso crescimento. Em ambos os casos, você está substituindo um hábito menos produtivo por uma rotina mais enriquecedora, que é impulsionar em direção ao seu objetivo. Quando você alia o prazer de conviver com seus amigos, por exemplo, a continuar aprendendo, né? Você vai colher frutos tanto na área afetiva do convívio, como no crescimento emocional ou intelectual que você está tendo. Lembre-se que a transformação dos hábitos é uma jornada contínua de autoconhecimento e aperfeiçoamento pessoal. Ao moldar uma rotina com consciência e intencionalidade, que é uma palavra que eu falo muito para vocês, você tem como abrir um caminho para que uma nova vida plena se realize dentro da sua vida. E para isso você tem que ser muito gentil, muito legal com você, porque mudar hábito leva tempo, nem sempre é fácil. Então você tem que ter paciência, compaixão consigo e celebrar cada conquista sem desanimar com os tropeços que acontecem na vida. E eu sei que você consegue. Você consegue. É importante ter isso em mente. Escolha uma área, escolha um hábito, e quando ele tiver um novo comportamento, uma nova rotina, quando tiver consolidado, você vai para um novo patamar. Pegar tudo de uma vez, só dá uma sensação de caos, de incompetência, e você simplesmente desiste. No episódio 3 da semana que vem da nossa série O Poder dos Hábitos, o tema será como manter os novos hábitos sem desistir. Já que a gente entendeu como é que funciona a mecânica dos hábitos no episódio 1, como se cria novos hábitos agora no episódio 2, como é que se mantém esses novos hábitos sem desistir no episódio 3.
Se você curtiu o nosso tema de hoje, então você curte aí, compartilha, comenta, encaminha para os amigos. O link fica salvo aqui no YouTube, para que você possa assistir na Smart TV com as pessoas e você possa levar esse conteúdo para muito mais gente. É sempre uma alegria muito grande estar com vocês aqui domingo de manhã. Sempre, 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 sempre. Então, se você gostou do nosso podcast de hoje, não guarde esse tesouro só para você. Compartilhe com as pessoas que você ama. Eu tenho certeza de que muitos dos nossos episódios também poderão ser transformadores na vida dessas pessoas. E se você perdeu algum dos nossos episódios anteriores, não se preocupe, você pode conferir tudo no meu canal do YouTube. Então é importante a gente estar nesse processo aqui de construção. E é claro que eu estou recebendo as demandas para atualizar nos tocadores de podcast, como Apple Podcast, Spotify. Estou montando aqui para que isso aconteça. E aí, é isso. Não importa se está lavando uma louça, caminhando, indo para o trabalho, ou simplesmente navegando nas redes sociais, você pode acompanhar também @RoçandoClinge em todas as redes sociais, no LinkedIn, com artigos diários voltados para o mundo dos negócios, para o mundo do trabalho, no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Facebook, enfim, onde nós pudermos chegar no X para levar saúde mental e desenvolvimento emocional para você, a gente está aqui sempre para isso, nessa jornada de desenvolvimento pessoal e de crescimento contínuo. É uma alegria contar com vocês. Um beijo no coração. Bom domingo para vocês. Lembrando que todos os dias, às 6h40 da manhã, eu entro ao vivo na CBN Brasil. Ao vivo não, na CBN Brasil eu entro com uma coluna diária chamada Refletir para Viver. Se você, claro, não vai acordar para escutar na CBN Brasil ao vivo, no Jornal da Manhã da CBN, com Milton Jung e Cássia Godoy, você pode escutar no Spotify ou nas plataformas ou na Globoplay, que tem lá Refletir para Viver, com as colunas todas que começou em dezembro do ano passado, uma pílula diária de motivação para a sua vida. Um beijo no coração e até domingo que vem no nosso Cuidando da Alma. Tchau, tchau, galera. É isso.